Olá, magníficas desse perfil! Como estão todas? Desejo que magnificamente bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós abordamos no estudo bíblico da semana passada e vocês demonstraram muito interesse de que eu fosse buscar mais informações a respeito desse assunto para trazer clareza, porque a partir do nosso conhecimento, da sabedoria que a gente adquire diariamente, que nós vamos nos transformando na nossa jornada intencionalmente positiva de cada dia. Então hoje a gente vai saber mais sobre a hipocrisia, o que ela reflete na nossa vida e também principalmente o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, como eu sempre faço, trago para vocês um texto que eu acho muito interessante. E aquelas que quiserem, o link da página da qual eu fiz o estudo, só comenta em box que eu mando, tá bom? A hipocrisia é fingimento. Deus quer que seus seguidores sejam honestos e justos, sem hipocrisia. O hipócrita esconde suas falhas para parecer muito santo. Isso é errado. Precisamos reconhecer nossos erros para receber perdão e consertar nossa vida. Hipocrisia é injustiça. O hipócrita julga o erro dos outros, mas ignora os seus. Ao fazer isso, o hipócrita julga e condena a si mesmo. Suas próprias palavras o apanham. Hipocrisia também é dizer que você segue a Deus, mas não obedecer aos seus mandamentos. Muitas vezes dizemos que entregamos tudo a Deus, quando na verdade ainda há muito que não submetemos a Ele. Mas Deus sempre perdoa quem se arrepende da sua hipocrisia. A hipocrisia à luz das Escrituras. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando com o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Esse texto a gente encontra lá em Salmos, capítulo 32, do versículo 2 ao 5, e traz pra gente a seguinte reflexão: se a gente não abre a boca para profetizar exatamente o que a gente vive, estamos sendo hipócritas, porque não dá para abrir a boca mostrando uma postura de vida correta, de exemplo, quando não se vive isso. Não dá para você exigir do próximo aquilo que você não oferece, aquilo que você não tem. Isso também é hipocrisia. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a você mesmo naquilo em que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Nós sabemos e pregamos nesse perfil que para vivermos sobre os princípios do Evangelho é preciso conhecer, é preciso estudar diariamente, é preciso guardar no coração a compreensão e praticar. Porque de nada adianta, como a gente vê aqui, dizer que é de Cristo, dizer que pertence a Deus, mas não guardar os mandamentos, não viver de fato pelos princípios que a Bíblia nos ensina diariamente. A partir do momento que você assume a sua vida com Cristo, é nossa responsabilidade buscar conhecimento, buscar viver
de acordo com o que ele nos ensina. E ensina, né? A gente sabe que a Bíblia é o livro mais antigo, sempre foi, vai ser e sempre será o mais atual, porque independente da fase que a gente esteja vivendo, os princípios não mudam. O certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado, mesmo que os desconectados da fonte enxerguem de forma contrária. O nosso mundo está do jeito que está pela desconexão da verdade. Quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais Deus se afasta do mundo. E isso cabe a nós também. Se você quer ter uma vida plena, exponencial, uma vida de sabedoria, se você não praticar o que a Bíblia te ensina, você não vai ter. E não pode nem reclamar, porque a verdade daqui, como dizem Provérbios, a sabedoria clama nas esquinas, mas a decisão de acessar é sua. Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aqui em casa eu sempre procuro falar para minha filha de 7 anos. Nós podemos enganar o próximo, nós podemos enganar o mundo, mas é Jesus nós não enganamos. Então, que fique claro para nós, né? Que somos o resultado daquilo que conhecemos. Somos o resultado diário daquilo que praticamos, principalmente para mães. Fica o alerta. Não dá para você exigir um comportamento do teu filho, da tua filha que você não tem. Não basta você ensinar como não fazer o que é certo ou errado se você é um exemplo negativo perante o teu filho, a tua filha. Então, hipocrisia, ela entra em vários aspectos da nossa vida. Não é só o abrir a boca e transbordar algo que você não é. Além de hipocrisia, isso também é falsidade. E tudo que é negativo não agrada o coração do Pai. Então, principalmente, se o teu objetivo é viver uma vida justa, honesta, é preciso se abastecer da palavra, é preciso ter um relacionamento de coração em verdade com Cristo. Não apenas de boca, mas principalmente de ações. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. E isso traz a gente mais uma vez a refletir. Não adianta a gente abrir a boca e professar, né, coisas que a gente não vive. Não adianta mostrar para o teu próximo, para a tua família, teus amigos, uma pessoa que você não é. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade sempre aparece. A Bíblia nos ensina. É simples e prático. É preciso ouvir. É preciso estudar, é preciso compreender, é preciso guardar no coração e praticar. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5, diz assim: porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho? Como você pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tira primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do teu irmão. Mais uma vez, a própria palavra que nos ensina. A vida da cristã, a vida da mulher cristã ou de qualquer cristão, é um eterno policiamento.
É um eterno aprender a cada dia um novo conhecimento, e independente de quantas vezes você tenha lido a palavra de Deus, a cada dia Deus tem uma visão diferente para você daquele mesmo capítulo, daquele mesmo versículo que você não enxergou. Acontece com todo mundo, comigo quase que todo dia. Eu me pego refletindo, como que eu não vi isso aqui antes? E a gente compreende que para cada dia, para cada momento, para cada situação, Deus tem uma visão, Deus tem um comunicado, um chamado, e é preciso estar atento. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras para ensinadas por homens. Vou repetir. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E isso me faz lembrar um drive mental super poderoso que diz: quebre regras, jamais princípios, porque os princípios vêm do Senhor. Princípio é o que vem primeiro. Então, tudo o que vem depois são regras criadas por homens para doutrinar e escravizar homens. O que nos leva a raciocinarmos ainda mais na busca da sabedoria, como dizem Provérbios, que a sabedoria vem do ouvir a palavra do Senhor, que vem primeiro. Então, a gente nessa terra, nessa atualidade, vai ouvir muita coisa, vai ler muita coisa, vai ver muita coisa, mas que nós só permitimos entrar no nosso coração aquilo que vem de Deus. Para isso a Bíblia está aí. Você escuta N coisas. Dentro de você, você tem que ter aquele interesse de buscar. O que eu ouvi, independente de quem tenha falado, vem das primícias, vai buscar. A minha conduta hoje está de acordo com os princípios do Evangelho? Se você não tiver a sede do conhecimento, de se atualizar diariamente, você às vezes está pecando, está sendo hipócrita sem saber. Porque não adianta você arrotar palavras positivas, palavras que vêm da Bíblia, quando dentro de você é um sepulcro caiado, como disse a palavra agora. Então isso é muito importante. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Mais uma vez a palavra nos exorta. É na sabedoria, na busca pelo conhecimento, que nos tornamos qualificados. É na busca, é na jornada, dia após dia, se abastecendo de Deus, mantendo aquele relacionamento profundo, sincero, honesto, sempre humilhando-se a Ele, a ninguém mais, apenas a Ele. Você cria um relacionamento com Ele, você tem suas experiências com Ele. A tua vida é baseada nele, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Ou seja, não bastam apenas palavras, sem as ações, né? Isso me fez lembrar um outro drive do que significa oração. Muita gente não sabe, mas oração é o fato de você orar e ter a ação
de ir em direção, de ir em busca daquilo que você quer acessar ou daquela ajuda que você pode fazer. A palavra diz, né, que se a gente diz para o próximo, vai e depois volte, a gente já está errado. Porque se tem como a gente fazer agora, para que a gente vai deixar para depois? Então a palavra ela é clara, nós só precisamos compreender e praticar. Livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 19, diz assim: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Se você não fizer o bem de coração e verdade, até na hora que você quiser prestar ajuda, você não vai ter confiança, ninguém vai confiar em você. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Meu Deus, olha esse versículo. O que mais a gente vê, principalmente nessa internet de meu Deus hoje em dia, são pessoas que falam no nome do Senhor, que pregam no nome do Senhor, mas quando você analisa a vida dessa pessoa, ela vai completamente contrária ao que diz o Evangelho. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu até comentei com ela, né, que é conhecedora da palavra, tem a visão dela e eu tenho a minha. E as nossas visões não são iguais e tá tudo bem. Cada um com o entendimento que Papai do Céu dá. Mas uma coisa que ela falou me deixou intrigada, né? Porque como você vai fazer o bem sem olhar a quem, se você não busca se atualizar na palavra diariamente? Eu até comentei no estudo bíblico pela manhã que a palavra de Deus tem 66 livros e você não pode basear sua vida, seu aprendizado, seu conhecimento nos primeiros 5 capítulos da palavra. Não faz sentido para mim. É a sua verdade? Beleza. Quem sou eu para te tirar da sua crença, a não ser que você queira. Querendo, a gente senta, conversa, sempre com a palavra em mãos. Mas não tem como você abrir seus olhos se você não acredita no que está escrito na palavra. A Bíblia é Deus falando com a gente. E Ele não vai falar igual com todo mundo. A palavra é a mesma, Ele é única, ela não volta atrás. Só que cada um tem um propósito. Papai do Céu tem um propósito na vida de cada um. E o meu propósito não é igual ao teu não é igual ao do outro. E isso precisa ser respeitado. O Evangelho, ele não precisa ser discutido. Ele só precisa ser apresentado, sabe? Mas ao professar, o que você professa tem que estar de acordo com a palavra. Não é a tua sabedoria, é a sabedoria de Deus. Então você não pode passar por cima do que está escrito no Evangelho, porque você está dando falso testemunho. E Deus castiga, é pecado, não pode. É complicado para a gente explicar, porque a gente leva em consideração a falta do conhecimento, a falta do interesse, porque o próprio Evangelho diz que o meu povo padece por falta de conhecimento e eu completo de interesse, porque está tudo aí. O próprio livro de Provérbios diz, né, que a sabedoria está clamando nas esquinas, mas só acessa quem quer. Ninguém tem o poder de abrir a mente de ninguém e colocar sabedoria lá dentro se a pessoa não se dispõe, não se coloca à disposição do Espírito Santo fazer a transformação na sua vida. Como a palavra nos disse agora, como é que eu vou tirar o cisco da vista do meu irmão se eu não tiro a viga dos meus olhos? Então é muito importante. Vamos ouvir muitas coisas, vamos ver muitas coisas, mas que tenhamos o discernimento de pedir auxílio ao Espírito Santo. O que realmente eu tenho que aprender aqui? O que realmente disso tudo eu posso guardar no meu coração para aplicar? É relacionamento que Jesus quer com a gente. É o nosso coração puro, limpo, livre de toda e qualquer negatividade. Isso a gente aprende diariamente, estudando a palavra do Senhor, estando em conexão espiritualmente com o Espírito do Pai, guardando seus mandamentos e princípios e vivendo pelo que a gente aprende na palavra. Livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 23 ao 26, diz assim: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro,
Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. E isso nos leva a raciocinar que, quando a gente começa a estudar sobre frequências, não importa o que a pessoa fale, perto de um desperto, porque analisamos comportamento, analisamos tom de voz, analisamos N resultados da conversa. Às vezes você faz uma pergunta que não tem nada a ver sobre o assunto, apenas para estabelecer uma equação que vai te mostrar o lado positivo e negativo dessa pessoa. Porque muitas das vezes a boca fala, mas o gesto, a prática da pessoa diz infinitamente mais sobre ela. Então, para quem estuda cérebro, comportamento, emoção, enfim, essas respostas que o corpo dá, nós aprendemos a distinguir que mesmo que as palavras sejam positivas, o comportamento da pessoa, o exemplo que ela é, seus resultados é que dizem quem de fato ela é. Essa foi forte, né? Mateus capítulo 22, versículo 18 diz assim: Mas Jesus, percebendo a má intenção dele, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Os fariseus, os líderes religiosos daquela época, eles eram bem astutos, né? Então, toda e qualquer oportunidade que eles tinham para estar ali cutucando, provocando Jesus, eles faziam, eles não perdiam a oportunidade. E Jesus aproveitava todas as oportunidades para sempre expô-los ao ridículo que eles estavam fazendo. Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E eu gosto particularmente desse versículo, porque naquela época as víboras, né, os líderes religiosos que eram contra Jesus por não acreditarem que ele era de fato o Filho de Deus, né? Então eles viviam maquinando maldades, em contrapartida se mostravam serem os santos da época. E o versículo diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o coração dos fariseus estava cheio de maldade, de hipocrisia, de negatividade, por conta da inveja, por conta deles não acreditarem no que Jesus falava. Nos dias de hoje, conhecendo a palavra como muitos conhecem, assim como eu, milhares de teólogos e missionários pregam a palavra, nós precisamos nos atentar na doutrina que a palavra nos traz. Então você pega uma pessoa dessa atualidade, pega uma pessoa que se abastece de fofoca, de inveja, de egoísmo, de hipocrisia, de tudo que não agrada ao Senhor. Pega esse coração e, em contrapartida, pega um outro coração que se alimenta da palavra, que está sempre em comunhão com Cristo e com os irmãos e está sempre praticando e ensinando os princípios do Evangelho. Agora você compara as ações da pessoa número 1 e lembre-se, compare as ações, não compare a pessoa. Não julgue a pessoa, julgue as ações, porque a pessoa em si, só Jesus pode julgar a todos nós. Então, mediante as ações do coração que se abastece da negatividade, comparando com o coração da pessoa que se abastece da positividade, nós tiramos a seguinte reflexão: aqueles que se abastecem de negatividade vão vomitar negatividade. E o coração que se abastece de positividade vai profetizar positividade. Então o coração é enganoso
dependendo da fonte. Espero que tenha ficado claro. Se o coração é abastecido da fonte positiva, esse coração não vai te levar a pecar. Ao contrário, é um coração desperto, é um coração que não vai te deixar se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, se as fontes que você abastece o coração não são de Deus, você já está desconectado da fonte e tudo que sai da tua boca é negativo. Mas há tempo para o arrependimento, há tempo para pedir perdão ao Senhor e há tempo para mudar a tua jornada, porque Ele é misericordioso. Deus é amor, é paz e quer te dar uma vida plena, repleta de exponencialidade, mas a decisão é sua e ela precisa ser de coração e verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E isso é o que a gente vê hoje. A partir do momento que você vê pessoas querendo ser carneiro, unicórnio, animais irracionais, né? A gente está vendo o tamanho da desconexão dessas pessoas. A partir do momento que a pessoa abre a boca para falar que o demônio não existe, você vê o tamanho da desconexão que essa pessoa está com o Pai Criador e com a realidade a qual ela, por opção própria, está deixando de enxergar. A partir do momento que o ser humano decide viver na idealidade da sua mente, acabou a desconexão dela com a realidade, a desconexão dela com o Criador que tudo fez, tudo criou, tudo governa. Tudo começa na mente. Toda sabedoria, todo ensinamento, toda prosperidade começa por você se disponibilizar a Deus, a reconhecer a soberania dele em todas as coisas e a principalmente priorizar Deus em tudo que você for fazer, falar, acessar. Sempre Deus tem que vir em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 2 ao 4, diz assim: Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Ou seja, a gente vê muito hoje em dia, né, as pessoas, eu fiz isso, eu dei aquilo, eu faço A, B, C, quando na realidade você tem que fazer o bem sem olhar a quem, e não precisa sair por aí divulgando, né? Porque quem honra a Deus no pouco, em muito Deus o honrará. Mas aquele que fica mostrando, né? Olha, eu fiz isso, eu dei, ele já recebeu a paga dele. Também no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Hoje em dia a gente vê muita gente indo para a internet para falar suas particularidades, para falar sobre o que aflige seu coração naquele momento. Às vezes não é nem por maldade, e sim por falta de conhecimento. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente sabe que a gente não tem que ir para as esquinas ou para a rede social para falar de uma coisa que nós temos que consagrar e apresentar aos pés do Senhor. Porque a nossa justiça vem dele, a nossa justiça não vem da mão de homem.
Pelo contrário, nós aqui somos instrumentos da boa vontade do Pai. Então, é para Ele. Tá com o coração contrido, tá sofrendo, tá chorando, apresenta a Ele de coração e verdade. Tá insatisfeita com a tua realidade, a situação, a vida, tá numa inércia, não tá te agradando, consagre e apresenta ao Pai a tua insatisfação, porque até na insatisfação nós temos que ser sinceras. Independente da fase que a gente vive, nós temos que ser sinceras de coração e verdade. Então é isso que eu prego para vocês diariamente, nos estudos bíblicos que a gente faz, nos livros que eu publico de autoajuda, autoconhecimento, autorresponsabilidade, sempre priorizando a palavra de Deus, porque ela é o que transforma. Vou repetir, a palavra do Senhor é Deus falando conosco. Quanto mais você se dispõe a ouvir a palavra de Deus, mais a tua vida é transformada mediante a tua fé e as tuas ações intencionalmente positivas. E nós vamos encerrar com Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Gente, que fica claro no coraçãozinho das minhas magníficas, são as nossas intenções, no nosso secreto, no nosso praticar, no nosso mover, que tem que ser priorizado, Senhor. Sempre se levantarão momentos que tentarão ser pedras de tropeço. A vida, o inimigo, sempre vai te apresentar situações, motivos para te desvirtuar, para tirar você da sua rota. Mas é aqui na palavra que a gente diariamente se fortalece. Diariamente estamos nos colocando à disposição do Senhor, porque é do nosso interesse buscar o reino e a sua justiça antes de qualquer outra coisa. Então, independente da fase que você vive hoje, ela não define quem você é. Se apegue ao Senhor. Tenha um relacionamento. E quando eu falo relacionamento, é como você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, que você vai contar os seus problemas, você vai chorar, você vai desabafar. Faça isso com Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e se rasga na presença dele. Chora, grita, faz o que teu coração mandar, mas é para ele. Porque dele vem o socorro. Ele é a nossa rocha. Então, quanto mais cedo, mais claro você conhece essa verdade, mais a sua vida começa a ser transformada. Porque você está se colocando à disposição. Que esse estudo, à luz das Escrituras de hoje, sirva de clareza e direcionamento para você. E se ainda assim você tem algum outro assunto que te queima o coração, que você queira que eu fale mais sobre isso, chama em box, a gente conversa e eu monto um estudo como esse. Lembrando para você também, mulher, que tem grupo no WhatsApp, onde a gente diariamente estamos lá, compartilhando a palavra, transbordando do que o coração está cheio e aprendendo uma com as outras, que boca fechada mata. Às vezes o teu testemunho, às vezes a tua mensagem salva a vida de muitas outras mulheres. O teu testemunho de vitória pode ser a luz que outras amadas estão precisando para também vencerem obstáculos. Então sejamos misericordiosas e generosas, compartilhando o conhecimento. Peço humildemente que compartilhe esse vídeo com aquela amada que você sabe que precisa dessa clareza. Convite também para todo dia, de segunda a sexta, às 5 horas da manhã, lá no @PatriciaProcópio oficial no Instagram. Nós fazemos o nosso estudo bíblico, mais devocional ao vivo, repleto de clareza,
repleto de drives mentais que nos ajudam a crescer positivamente, intencionalmente, sempre pedindo o direcionamento do Pai. Eu encerro esse vídeo por aqui desejando para você clareza, desejando para você muita luz e a constante presença do Senhor em tudo que você se dispor a fazer e acessar. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.